Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Family C. E hoje a gente vai continuar aqui nossa sequência de aulas falando sobre a gestão financeira pessoal, né? Então a gente está criando um projetinho bem bacana aqui em VBA, utilizando aqui uma estratégia mais avançada, um pouco mais apresentável até, numa cara mais profissional, com a qual você pode montar projetos bem interessantes e também a gente está aplicando aqui na prática a biblioteca que a gente havia criado lá na sequência de código mágico do VBA, né? Que é uma sequência bem bacana, bem interessante, que vale muito a pena assistir. Dá uma olhadinha no nosso canal, também está na descrição aqui do vídeo, tá? Eu vou deixar aqui em cima o link da playlist, né, para esse projeto, para que você possa acompanhar caso você tenha perdido aqueles aulas anteriores, tá? Mas basicamente o que a gente fez foi criar esse user form aqui, com esses menus aqui em cima, né, onde a gente tem aqui toda a nossa navegação, e a gente está trabalhando aqui na nossa guia de cadastro de contas, né? Então na aula passada a gente criou a mecânica para que ele salve, né, as informações aqui de contas bancárias e envie ali para o Excel. A gente salvou esse banco 1, né, ali com todos os seus dados. O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai aprender a apresentar aqueles dados que estão lá nas nossas informações aqui na nossa list box, tá? Então para isso, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser fechar aqui, né, o nosso user form. A gente vai mexer um pouquinho no user form initialize, tá? Isso é importante. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui. Posso pegar qualquer elemento, vou vir aqui, olha, em user form initialize, vai estar aqui embaixo, tem bastante coisa criada aqui já no nosso projetinho, tá? Vai ser a última opção aqui, user form initialize, e aí depois eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir lá no Excel e vou pedir para ele limpar estas células aqui, que essas células são de filtro de pesquisa, que a gente vai usar depois, tá? Então aqui eu preciso limpar só esses dados, então que vai de H2 até K2 da planilha de contas, tá? Então pl contas.range, cifrão H, cifrão 2, dois pontos, cifrão K, cifrão 2, ponto clear contents, tá? Então isso aqui é basicamente selecionar isso daqui e apertar o delete, tá? Então esse é o primeiro passo para garantir que ele vai apresentar os dados dentro da sua base sem conter nenhum filtro, tá? Então isso é importante, beleza. Fez isso, agora a gente vai criar um módulo onde a gente vai inserir as nossas atualizações de listas, tá? Para isso eu vim aqui no Ctrl R, tá? Vou criar aqui um módulo novo, né? Eu tenho um para cores, tenho um para o sistema, tenho um para texto padrão e tenho um para variáveis. Agora eu vou criar um novo módulo que eu vou chamar de MD. Vou dar um F4 aqui para nomear ele, né? MD listas, tá? E aqui que eu vou cadastrar todas as minhas listas. E a primeira que a gente vai fazer então vai ser uma sub at lt contas, tá? Então para ele atualizar aquela nossa list box, tá? Fez isso, o que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, eu vou criar aqui uma variável de lt para eu poder não precisar ficar falando o nome lá do meu controle toda hora, porque o nome do meu controle agora está um pouco grande, né? Visto que a gente está utilizando toda aquela estratégia para a biblioteca, tá? Então isso aqui vai facilitar um pouco o processo. E aí, ela como é uma LT, eu vou chamar as msforms, ou seja, um controle do user form, que é uma list box. Qual que é o próximo passo que a gente vai definir aqui, né? Eu preciso também descobrir quantas linhas eu tenho para serem apresentadas dentro da minha list box. Para isso eu vou definir um dim l as double. E depois eu vou precisar configurar essa minha list box de alguma forma, né? Então eu vou precisar de algumas informações, como por exemplo, dim, um F, isso daqui faz diferença, facilita a sua vida, que é para folga das colunas, tá? As double. E também vou definir aqui, ó, um dim lar de largura as string e um dim rg as string, que é onde estarão os dados. E é como string mesmo, tá? Não é range. Apesar de eu falar de um range ali, eu não vou chamá-lo de range, eu vou chamá-lo de string, porque o formato que a listbox aceita é o formato de string, tá? Beleza, aí o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou focar trabalhando na minha LT, então eu preciso setá-la, né? Então set LT igual a fr sistema. Se você não lembrar o nome da sua lista, você pode fazer isso aqui, ó, ponto .lt. Então olha, livre contas, essa aqui é a lista. Daí você pode fazer isso aqui, ó, controls, abre parênteses, abre aspas, vem aqui no final, fecha aspas, fecha parênteses.
Então com isso ele já vai setar e já sabe que toda vez que você falar de LT, você está falando da LT Livre Contas, que faz parte já do FR Sistema. Tá? Então isso para você não ter que ficar escrevendo FR Sistema, LT Livre Contas toda hora. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai focar lá na nossa planilha de contas, tá? Então o if pr contas é a do if. O primeiro passo que a gente precisa saber é: existem dados para serem apresentados dentro da nossa lista? Então essa é a primeira informação. Só que a nossa lista, às vezes, ela vai estar com dados antigos. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, lt.rawSource é igual a empty. Isso aqui vai limpar a nossa lista primeiro. Tá? Então ela limpou, ela vai ficar sem dados nenhum. Agora a gente vai descobrir: existem dados para serem apresentados? Para isso eu vou verificar essa célula A1, A2 na verdade, porque ela é a primeira célula que a gente vai preencher. Então se existir pelo menos um banco, como é o caso, então ele vai estar com essa célula preenchida. Tá? Então esse é o primeiro passo que eu vou verificar. Então para isso eu vou falar o seguinte, tá? If.range cifrão A, cifrão 2, cifrão 2, ponto velho é igual a empty, then exit sub. Então não faz nada. Então se aquela célula estiver vazia, senão não tem nada para apresentar na lista, então pode sair dela, visto que eu já limpei a lista antes. Tá? Caso contrário, eu vou descobrir quantos dados devem ser preenchidos. Tá? Então, só que para descobrir quantos dados têm que ser preenchidos, eu vou fazer aqui uma lista, uma atualização de lista que funcione tanto para a atualização inicial quanto para os filtros. Então assim vai facilitar a nossa vida. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte: quando a pessoa fizer ali o preenchimento, né, fizer ali o acionamento, eu vou aplicar um filtro avançado utilizando as informações que eu já tenho lá na minha planilha de contas. Tá? Como que faz isso? É o seguinte, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, isso aqui é um Ctrl T para ele selecionar a tabela inteira, independente do seu tamanho. Aí eu vou fazer o seguinte, ponto advanced filter, vírgula, espaço, desculpa, xl filter copy, porque eu quero copiar isso para outro lugar, vírgula, o critério, o range de critério ponto range, cifrão, e aqui eu vou pegar a H1, né? Então cifrão, H, cifrão 1, ponto current region também. Depois, onde que eu vou colar essas informações? De M1 até R1, né? Então, ponto range, cifrão M, cifrão 1, dois pontos, cifrão R, cifrão 1. Tá? Então isso aqui vai colar os dados nos lugares corretos ali pra gente. Já aplicou ali o filtro. Aplicou o filtro, agora a gente vai descobrir se existem informações para serem apresentadas, né? Só que novamente, pode ser que a pessoa tenha feito um filtro que não tem nenhum dado para ser apresentado. Então, se por acaso isso aconteceu, eu também vou sair do código. Para isso eu vou verificar a célula agora M2, tá? Então, da mesma forma que eu fiz ali com a A2 no começo. Então, if.range, cifrão M, cifrão 2, ponto velho, é igual a empty, then exit sub. Mesma coisa pelo mesmo motivo. Agora, caso contrário, se existem dados para serem apresentados, então eu vou descobrir quantos dados existem. Então, L vai ser igual, ponto range, cifrão M, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw, que nada mais é do que selecionar a célula M1 e dar um Ctrl para baixo. E aí aquele ponto raw vai verificar qual é a linha na qual ele parou, ou seja, qual é a última linha preenchida. Tá? Fez isso, agora a gente vai definir o nosso RG. Né? O RG vai ser igual, aí você vai escrever dessa forma, ó, apóstrofe, aspas, e comercial, ponto name, e comercial, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão, e aí vai colocar M, cifrão 2, dois pontos, cifrão, vai lá, é a R que termina, R, cifrão, e comercial L. Tá? Então isso daqui é o endereço onde você vai pegar as informações. Depois disso, a gente vai agora ajustar o tamanho das colunas que eu tenho nesse range de M até L, até R na verdade, para você poder ter ali todos os dados calculados de forma correta. Tá? Uma coisa que você pode fazer, vai até melhorar aqui, é o seguinte, ó, um dim C as double. Isso aqui também vai melhorar, facilitar a nossa vida. E aí eu vou definir esse meu F, que vai ser a folga, agora ele vai ser importante. Eu costumo usar o F igual a 10, para mim costuma dar certo pelo tamanho de fontes que eu costumo usar. Se você perceber que a folga ficou grande demais ou que ela ficou apertada, né, ficou pequena, então é só você ajustar esse tamanho 10 aqui para, sei lá, um valor que faz sentido, 8, 12, 5, 15, coisas do tipo.
e aí você vai ver que ele fica justo, fica certinho ali para você, tá? Isso aqui vai controlar o quanto que vai sobrar de espaço do final do último texto até a linha da coluna. Então, para garantir que não vai cortar nenhum texto e nem ficar um tamanho gigante ali para as colunas, tá? Mas a gente vai fazer então o ajuste de todas aquelas colunas lá no Excel primeiro. Para fazer isso eu faço .columns, cifrão M, cifrão R, .autofit. O que é autofit? Autofit é basicamente você vir aqui, selecionar de M até R e dar o duplo clique para ajustar as colunas. Isso que eu acabei de fazer é o autofit. Tá? Então é isso que ele vai fazer. Aí agora o que eu vou fazer com ele? Eu vou pedir para ele passar da coluna M até a coluna R, verificando qual é a largura que ele precisou deixar para ajustar aqui. Eu vou usar essa largura como referência, assim ele vai colocar lá no VBA também as larguras dinâmicas, né, ajustadas para cada coluna. Tá? Então para fazer isso eu preciso sempre começar pela primeira fora aqui do nosso loop. Tá? Então eu vou começar aqui da coluna 13, né, que é a coluna M. Então lar é igual a .columns 13, né, mais fácil com o número, .width mais F. Tá? Então isso aqui vai colocar a largura mais ali a nossa folga. Depois falar o seguinte, for C igual a 14 to, e aí eu vou até o último calor, 14, 15, 16, 17, 18 ali pro R. Então do 14 até a 18, next C. Né? Então essa estratégia é legal que ela funciona para quantas colunas você precisar. Tá? Se tiver 2 colunas funciona, se tiver 200 colunas vai funcionar também. Tá? Então o que você vai fazer? Vai pegar aqui da 14 até 18, vai falar que lar é igual ao próprio lar e comercial, um ponto e vírgula, né, que faz a separação das informações de largura, e comercial ponto columns c ponto width, que é a largura, mais ali a nossa folga, que é o F. Então isso daqui vai colocar ele na estrutura certa. Então eu já tenho aqui o dado de range, já tenho o dado de largura e já tenho a última linha ali, já tudo garantido. Agora é só fazer a formatação desse item. Então para isso eu posso falar que o if lt and with, e aqui eu vou configurar tudo que eu quiser dessa minha coluna. Então ponto, primeiro column count, né, vai ser igual. E aí vou verificar quantas colunas eu quero que apareça. No meu caso são 6 colunas. Tá? Então 6. Depois, ponto column heads. Assim eu quero cabeçalho, então igual a true. Depois, ponto column width é igual ao lar, que é a largura. Depois, ponto style. List style vai ser igual, nesse caso eu quero plain, né? Não quero dar opções ali de seleção, quero plain mesmo, vai ficar melhor, tá? Depois qualquer coisa eu posso selecionar de forma diferente. Beleza, já fez isso daqui, acho que já vai ficar legal, vamos testar aqui, depois qualquer coisa a gente coloca mais uma informação. Tá? Então, vou vir aqui no sistema, vou salvar o projeto e vou rodar. Tá? Lembra sempre de salvar o projeto para evitar qualquer problema, qualquer bug, tá? Então, percebe que ele não colocou aqui ainda o dado, porque a gente esqueceu de chamar aqui a atualização. Né? Então, eu vou vir aqui no botão User Form Initialize. Né? Então, depois desses calls todos aqui que ele faz, né? Posso até colocar isso aqui, ó, call md listas.atlt contas. Então, aqui ele vai fazer atualização rodando agora, né? Então lá em contas bancárias ele vai trazer ali o primeiro dado pra gente, tá? Então deixa eu só ajustar aqui, deixar tudo certinho, tá? Deixa eu ver aqui, em algum motivo ele não colocou ali a lista corretamente, então eu vim aqui em listas, vamos ver o que ele bugou aqui. Eu vou colocar aqui uma pausa e vou rodar aqui novamente. Chegou aqui na nossa pausa, né? Então ele definiu, pegou aqui o F,10, jogou aqui a LT, né? Então limpou ali a raw source dela, fez aqui, né, a verificação, sim, existem dados para serem preenchidos, fez ali o autofill, já jogou as informações para cá, isso está certo. Vai pegar aqui os dados, descobriu qual a última linha, linha 2, vai fazer aqui o range, né? Então contas bancárias, que é o nome ali da conta, tá certo, de M2 até R2 no caso, R2 tá certinho. Depois que ele fez isso, ele vai pegar aqui, olha,
de M até R vai dar autofit, vai fazer ali a verificação de todas as colunas, né, para ajustar o nosso lar, né, a gente vai colocando as informações. Aqui, lógico, né, eu esqueci do ponto raw source igual a RG, né, eu não coloquei os dados ali, por isso que ele não apareceu lá na lista. Então, percebe, é sempre importante você ir testando, né, você ir colocando tudo bonitinho para você perceber se não tem nenhum problema, nenhum bugzinho ali que passou como uma bobeira dessa, né, então tome cuidado. Aí rodou, agora sim, né, já vai aparecer banco 1, né, então o teste do sistema, agência, conta e tudo mais, tá? Então aqui já foi aqui pra gente, já ficou certinho lá toda a estrutura, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, como que eu faço para quando ele criar, ele já pular para lá também, né? Então para isso, eu vou vir aqui no botão de salvar, né? No botão de salvar, eu vou criar aqui, olha, uma estrutura que é o seguinte, depois que ele atualizou isso daqui, eu vou pedir para ele um call listas.até contas. Então isso daqui vai fazer com que depois que ele limpou, ele atualize antes de dar ali a mensagem de que foi cadastrado. Então até é melhor vir aqui, né? Eu vou fazer isso aqui, olha. Até ser melhor, mais agradável, antes da mensagem de que a conta foi cadastrada com sucesso, para que a pessoa já veja a conta cadastrada lá na base dela, antes dela dar ok, e não ter a chance da pessoa achar que não cadastrou, ou coisa do tipo, tá? Então assim, agora eu posso cadastrar novas contas, elas vão aparecer no lugar certo, vamos testar. Então eu vim aqui, contas, vou dar um nome, né? Então conta bancária 2, por exemplo. O propósito aqui é novo teste do sistema, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 2, por exemplo. Colocar qualquer número aqui na conta e vou salvar. Então vai pedir aqui quanto de dinheiro tem, vou colocar ali R$100, por exemplo. E ela já vai vir aqui pra gente, né? Então banco 2, conta bancária 2, novo teste do sistema. Vai colocar ali o valor, né? Então pra gente já vai ficar certinho, tá? E já vai trazer ali também a questão de saldo, tudo bonitinho pra gente, já limpa aqui as informações. Então agora a gente já consegue fazer com que ele tenha essas mecânicas, fazer com que ele tenha essa estrutura já preenchendo na nossa base de dados, tá? Outra coisa que a gente vai querer fazer é o seguinte, né? Então esse botãozinho aqui, olha, de limpar, quando eu clicar nele, tem que limpar essas caixinhas, né? E eu também vou ter uma variável nova, né? Então o que está aqui no MD variáveis, tá? Então eu vou criar uma variável pública aqui, que vai servir justamente para eu poder fazer edições diferentes, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui embaixo, tá? Então eu vou até separar aqui um pouquinho ela, na verdade eu vou vir aqui junto da double, mas um pouquinho separado, public, L edit, S double. Essa L edit a gente vai utilizar ela um pouquinho para frente, mas vai ser uma linha que vai facilitar a edição de dados já cadastrados anteriormente. Por exemplo, eu cadastrei a conta 2, agora eu quero trocar o nome dela para outra conta, sem precisar apagar e cadastrar de novo. Então esse edit vai servir, vai ajudar para isso, tá? Então, mas isso a gente vai fazer só mais para frente aqui no projeto, tá? Então deixa ela aqui, vai vir aqui no sistema, no botãozinho de salvar. Quando você faz aqui a limpeza, né, de todos os dados, você vai fazer o seguinte, ó, md variáveis.ledit é igual a empty, tá? Então para limpar também essa informação, isso aqui vai fazer diferença aí pra gente, tá? E aí, outra coisa que a gente vai fazer aqui também é, ele pega aqui uma variável que a gente chama de L, tá vendo? E essa variável L aqui é ela que determina se você vai ter ali um dado diferente ou não, e eu tenho esse saldo. Vou fazer o seguinte, ó, vou alterar um pouquinho isso aqui, por conta daquela edit, vou tirar isso daqui, olha, vou deixar ele verificar esse saldo primeiro, e vou jogar a L edit para cá, a L para cá. Só que como que ele vai funcionar aqui? Primeiro eu vou verificar if L edit igual, ou melhor, md variáveis.ledit igual a empty them. Então se ela estiver vazia, é o comportamento que a gente já viu, que é esse daqui, e eu vou fazer essa A aqui funcionar dessa forma, tá? Então não vou alterar, and if, ou melhor, else. Caso contrário, L é igual a L edit. md variáveis.ledit and if. Beleza, então agora toda vez que ele alterar e tiver com o L-edit acionado, ele vai chamar o L de L-edit. Se não estiver acionado, ele vai fazer o que a gente estava fazendo antes. Percebe que a coluna A eu deixei aqui só para quando for item novo, né? Ou seja, só para quando for ali o L-edit igual a vazio, né? Então isso vai fazer com que ele não altere um código de um banco que você está só atualizando alguma informação. Então você vai criar código novo para novos bancos.
Então isso melhora um pouquinho essa mecânica, tá? Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, eu preciso que esse bloco aqui, olha, você pode até copiar esse bloco aqui, ok? Você vai copiar ele e você vai levar ele para esse outro botão aqui, olha, esse botão de limpar. Então aqui eu vou colar aquele código, porque o que eu quero que esse botão faça é justamente isso, tá? Então isso aqui vai facilitar para você ter ali uma estrutura mais adequada também de trabalho, ok? Bom, depois que a gente faz essa parte, né, então a gente consegue salvar, já consegue limpar. A exclusão, né, a gente vai fazer agora já. Então eu já vou pegar aqui como que eu vou excluir isso. Eu vou criar aqui um item novo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, o nome da conta, né, teste exclusão, né? Serve para testar o botão de delete do sistema, por exemplo. Vou colocar aqui qualquer agência, vou colocar qualquer conta também, tá? Vou salvar e vou colocar aqui tem R$1000, por exemplo. E eu vou salvar e já vai vir para cá, né? Percebe que ele vai ajustando aqui as colunas, tá? Ali de forma que fique mais simples para a gente. Percebe que o tamanho dessa ali parece que ficou um pouquinho grande. Depois eu posso até ajustar essa coluna para ficar melhor, mas ainda tem espaço suficiente, né? Aqui o propósito está sobrando um pouquinho, mas não é nenhum problema ali pra gente por enquanto, tá? Beleza, agora como que eu faço? Eu vou ter que selecionar esse item, vir aqui clicar nesse botão e ele vai excluir o dado, tá? Mas para fazer isso eu vou colocar o evento duplo clique aqui da minha lista. Quando eu fizer duplo clique eu quero que ele preencha essas informações aqui, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Vou fazer o seguinte, vou vir aqui na lista, vou vir aqui no evento duplo clique. E aí eu vou pegar aqui o seguinte, eu preciso do código, então dim code as string, tá? Para ele poder coletar essas informações, tá? E aí eu vou pedir para ele verificar qual é o item que ele está verificando. Então eu vou pegar aqui, ó, posso até fazer dim e também as double, para ter um contador ali, vai facilitar o meu processo. Então o ifme.lt do if, né? Dei foco na própria lista. Aí eu vou descobrir em qual item que a pessoa está dando duplo clique, né? Em qual dos bancos a pessoa está dando duplo clique. Para isso fazer com que for i igual a 0 to.listCount menos 1 next i. E aí if.selected i é igual a true, then and if. Então, o que ele vai fazer? Toda vez que você der duplo clique em algum item, ele vai procurar qual é o item que está selecionado, ou seja, em qual item que você está fazendo esse duplo clique. E agora eu quero que ele, identificando esse item, pegue as informações ali da sua tabela e preencha na própria base de dados, para que ele apareça no formato de edição ali para você, tá? E também identifique em qual linha esse código está, consequentemente, ele consiga pegar ali todos os dados, tá? Então o primeiro passo vai ser fazer aqui, ó, code, que é a nossa variável, vai ser igual a .list, né, i, ok? Aí depois eu vou preencher os dados do próprio formulário. Então mi.tb agência.agência, né? Eu vou pegar aqui, olha, a sequência, tá? Então no caso agência, né? Então vai ser 0, 1, 2, 3. Então agência é o número 3 aqui, tá? Então vai ser igual ponto velho, vai ser igual a ponto list i, vírgula 3, tá? Aí depois mi.tb conta ponto velho vai ser igual ao ponto list i, vírgula 4. Se não lembrar é só voltar lá e verificar novamente, tá? mi.tb livre banco ponto velho vai ser igual ao ponto list i, vírgula 2, se não me falha a memória, não, i, vírgula 1, né? Lembrando que ele começa a contar sempre do zero, tá? I, vírgula 1. Depois, né, vai ser o propósito i.tb livre propósito conta ponto velho vai ser igual ao ponto list i, vírgula 2. Agora sim.
Beleza, isso aqui vai colocar então os dados de volta naquela lista e eu preciso descobrir em qual linha está lá no Excel salvo o item que a pessoa está fazendo ali a edição, né? Então, para isso, ou tentando fazer a edição, para isso eu vou falar para ele o seguinte, que o meu LMD variáveis.ledit vai ser igual a pl contas.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto, find what, dois pontos igual, code, look in, dois pontos igual, xl values, look at, dois pontos igual, xl row, ponto, raw. Então isso aqui vai fazer com que ele salve a informação no lugar correto já pra gente. Então, fazendo isso daqui, ele vai coletar. Toda vez que você dá duplo clique, ele preenche os dados e coleta essa informação. Salva o projeto e vamos testar isso também. Então, contas, vou pegar aqui, olha, dei duplo clique, opa. Então, ó, MD variáveis, né? Então, LEdit está igual a 0, PL range, tá procurando aqui o code, tá? Ó, o code aqui, ele tá vindo como code 3, porque tá pegando informação. E lá, na verdade, ele tá com o banco 3, então tem que formatar isso daqui também, né? Então, vai ser igual a banco, tracinho, e vou colocar um comercial, format, e aí eu vou pegar aqui esse code, 0,00. Pronto. Aí vai colocar no formato correto aqui o banco, né, para que ele possa buscar. Aí ele encontrou que está na linha 4. Então já puxou aqui, olha, teste de exclusão, testar o botão delete do sistema, né, o agência e a conta. Então eu já trouxe aqui as informações certinhas aqui pra gente, tá? Beleza. Se eu clicar aqui em algum outro, ele vai trocar lá os dados agora para o item que eu tô, o banco, né, que eu estou selecionando. E se eu clicar aqui no limpar, ele vai limpar todas as informações. Qual que é o próximo passo? Agora o botão aqui de exclusão, né? Então o botão de exclusão, a gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui, primeiro passo, eu tenho que descobrir se a pessoa selecionou pelo menos um item. Se não selecionou nenhum item, então não tem como eu fazer exclusão. Segundo passo vai ser confirmar se a pessoa realmente quer excluir aquela conta bancária. Então, para fazer isso, eu vou falar para o seguinte, né? Conf, de confirmação, as string, por exemplo. E aí aqui eu vou falar para ele verificar se existe algum item selecionado, né? Então, if md variáveis ponto edit igual a empty, ou seja, se não tem nenhuma linha selecionada, then and if. Vou dar um message box avisando a pessoa, favor selecionar ao menos uma conta bancária para realizar a exclusão. Igual a VB critical, que isso é um erro, vírgula, e aqui eu vou colocar, né, selecione uma conta. E aí um exit, sabe? Beleza. Então, caso a pessoa não selecione nada, vai dar um alerta para a pessoa e não faz mais nada. Caso contrário, né, então se a pessoa selecionou o item, agora eu quero conferir. Olha, você tem certeza que vai excluir o item tal? Né? Então, para isso, eu vou perguntar da seguinte forma. Eu vou pedir para ele aqui, olha, pegar o dado lá da pessoa. Né? Então, conf vai ser igual a message box. E aí, eu vou colocar aqui parênteses, aspas. Você deseja excluir a conta bancária. E aqui eu vou colocar, olha, e-comercial banco, mi.tbbanco, ponto velho, e-comercial, vou colocar aqui então um if, e-comercial, mi.conta, tb conta. Ponto velho. Comercial, ponto de interrogação ali para a pessoa poder me responder, vírgula, VB question, para ter uma cara de pergunta, mais VB yes no para a pessoa poder responder sim ou não. E aqui eu vou colocar um título, exclusão de conta bancária. Fechou.
parênteses e agora eu vou conferir o que a pessoa respondeu, né? Então if conf igual a vb no, ou seja, se a pessoa disse não, then, e aí aqui eu vou tomar uma ação, né? Message box, ação cancelada. E aí eu posso colocar vírgula, vb information, vírgula, exclusão de conta bancária. Exit saber. Agora, se não, se a pessoa diz que sim, que ela quer fazer a exclusão, aí eu vou lá descobrir onde que eu vou excluir, e essa parte é fácil porque eu já tenho oledit definido, né? Então pl contas.ledit.range, né? Cifrão a dois pontos, cifrão, né? E comercial ledit, e comercial dois pontos, cifrão, e vai até a coluna F, cifrão, e comercial L edit ponto delete shift dois pontos igual xlr. Fez isso, né? Então ele excluiu dali. Agora eu vou atualizar também a minha base de dados. Só que tem um detalhe: quando a pessoa fizer essa exclusão, ele vai excluir não só a conta bancária ali daquele caso, tá? Ele vai perguntar para a pessoa se a pessoa quer fazer a exclusão também da base de dados no status de movimentação. Por exemplo, se a pessoa excluir ali e depois ela quiser também fazer a exclusão dos dados antigos daquela conta, então ele vai poder fazer isso, tá? Mas eu só vou colocar essa parte do código quando realmente a gente tiver a movimentação de contas, porque agora eu não vou ter da onde buscar esses dados, tá? Então por isso eu vou colocar uma nota aqui, olha, incluir a exclusão de movimentações da conta removida, tá? Então só para eu lembrar disso aqui depois. Lembre-se sempre de fazer esse tipo de coisa, senão você esquece de partes do código, tá? Então aqui ele vai fazer essa parte, né? Vai fazer esse trabalho ali de exclusão dos outros itens para você, se a pessoa desejar dessa forma. E depois que ele fez essa exclusão, né, ele já excluiu de todos os lugares. Agora eu vou atualizar a lista, né? Então call md listas.atlt contas, e aí você pode avisar a pessoa, message box, né? Então a conta bancária, e aí se você quiser, né, pode até copiar lá de cima, tá? Mas eu vou escrever aqui de novo, é comercial mi.tb livre banco.velho, e comercial, vou colocar aqui um hífen, né? E comercial, eu vou colocar aqui mi.tb conta.velho, e comercial, espaço, foi excluída com sucesso, né? Isso aqui, ponto, isso aqui vai ser só uma informação, então vb information, e aí eu vou colocar aqui exclusão de conta bancária. Então, aí está pronto o nosso código já de remoção também das contas que a gente desejar excluir. Vou salvar e vamos testar para ver se está funcionando certinho. Então eu vim aqui em contas bancárias, vou selecionar aqui a conta que eu quero, né? Até vou fazer o seguinte, vou limpar aqui, olha, e vou excluir primeiro. Então, esqueci aqui de um end if, pronto, agora sim, né? Então, e aqui xlr, deixa eu ver se está tudo certinho, edit, delete shift xlr. Somente comentários. Ah, tá. Aqui eu coloquei end sub quando era end if, né? Então agora então beleza. Então, favor selecionar uma conta bancária para realizar a exclusão. Então ele entendeu que eu não selecionei ninguém. Agora eu vou selecionar corretamente. Então selecionei e excluir. Então ele perguntou, olha, deseja excluir a conta bancária teste exclusão com esse número aqui? E eu vou dizer que não, opção cancelada, não excluiu. Vou tentar de novo, vou dizer que sim. A conta foi excluída com sucesso, já saiu daqui, né? O único detalhe que eu esqueci de fazer foi tirar ele daqui também. Então vamos fazer isso. Vou vir para cá, eu vou pegar o código aqui de limpeza, vou pegar esse with me aqui, olha, e vou vir aqui agora no código de exclusão e vou colar ele aqui embaixo. Então pronto, agora ele vai limpar, já excluindo todos os dados também na nossa lista antiga. E assim ele vai ficar funcionando certinho pra gente.
Galera, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Na próxima aula desses sistemas a gente vai aprender como fazer a busca dos dados ali de uma conta bancária com base ali em filtros variados, tá galera? E eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.